Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, vamos à palavra desta noite. Eu creio que o Senhor já está falando conosco e Ele tem muito ainda a falar conosco nessa noite. O Espírito do Senhor colocou uma palavra em nosso coração. E esta palavra, ela tem como tema: sem cruz não há Páscoa. Você pode falar comigo? Diga: sem cruz não há Páscoa. Eu acho que pode ser mais bonito para Jesus. Fala comigo: sem cruz não há Páscoa. Esse é o tema da nossa ministração nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos acompanhar também os textos na projeção. Acompanhe comigo no livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, verso 21 até o 28. Êxodo 12, 21, capítulo 12, verso 21 até o verso 28. Vamos ler juntos, acompanhando aí conosco a leitura. Tem na projeção, você pode ler também na sua Bíblia. Nós estamos usando a nova versão transformadora. Diz assim: em seguida, Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel e lhes disse: vão, escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tomem um feixe de ramos de hisopo e molhem-no com o sangue. Usando o hisopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios. Mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa. Não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Lembrem-se de que estas instruções são uma lei que vocês e os seus descendentes deverão cumprir para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, continuarão a realizar essa cerimônia. Então, seus filhos perguntarão: o que significa esta cerimônia? E vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou por sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos que ali estavam se prostraram e a adoraram. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. Feche os seus olhos por alguns segundos. Espírito de Deus, que o Senhor encontre o nosso coração como uma terra fértil, uma terra aberta, sedenta para ouvir a Tua palavra. Pai, que nós possamos ser exortados, confrontados, Senhor, encorajados pela Tua palavra. E que nesta noite seja uma noite de libertação, seja uma noite de salvação, seja uma noite que o Senhor venha, ó Pai, passar o Teu sangue sobre nós, e nós sejamos, ó Pai querido, Senhor, a pessoa, sejamos, ó Pai, os irmãos, os Teus filhos, posicionados na Tua palavra, e que entendem, e que vivem na prática a verdade da Páscoa, da libertação, da salvação, que só o Senhor pode nos dar. Eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus.
Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor pela palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A Páscoa, meus irmãos, ela é uma das celebrações mais conhecidas do mundo. Mas também ela é uma das mais deturpadas, aonde o inimigo, de forma muito sutil, vai invertendo os valores, o propósito, o significado da Páscoa. Hoje muitos celebram a Páscoa, mas poucos entendem a cruz. O cenário original da Páscoa não tinha chocolate. E apesar do chocolate ser bom, e não é pecado. Pecado é glutonaria, o excesso, né? A chocolatinho é bom. Quem gosta de chocolate, fala amém. E por que você não me deu nenhum? Aí você fala, pastor, por que você não me deu nenhum? Chocolate é bom, mas não é este o propósito. O mundo quer adoçar a boca, mas a verdade é que na cruz, a boca do Senhor ficou amarga. Não é o momento de nós sentirmos doçura, é o momento de nós entendermos que houve um sacrifício. Não teve chocolate, não teve coelho, teve um cordeiro morto. Não tem entretenimento, escute porque isto é sério, teve juízo. E ao mesmo tempo, livramento do Senhor sobre as nossas vidas. A Páscoa nasce no Egito, mas ela aponta diretamente para a cruz do Calvário. Eu vou pegar o microfone, que eu acho que a bateria desse meu aqui deve ter dado uma riada. Depois a gente troca. Vê se esse aqui funciona, Fá. Depois eu tiro esse aqui. Faz parte. Então, a Páscoa foi no Egito, mas ela aponta diretamente para a cruz do Calvário. Escute isso. Porque toda a Páscoa, ela encontra o seu cumprimento lá em Cristo. Então, hoje, nesse domingo de Páscoa, com a graça de Deus, eu quero te mostrar que a Páscoa não é apenas uma celebração, o que por si é maravilhoso, mas ela é uma mensagem. E essa mensagem continua ecoando todos os dias, até a volta de Cristo. Que mensagem é essa, pastor? Vida ou morte? Salvação ou condenação? Decisão ou omissão? Você pode falar comigo? Vida ou morte? Salvação ou condenação? Fala comigo, decisão ou omissão? Então eu quero deixar aqui algumas verdades bíblicas sobre a Páscoa. A primeira, a Páscoa, ela tem um centro. A Páscoa tem um centro. Qual é o centro da Páscoa? Fala comigo, o Cordeiro. A Páscoa tem o centro, e o centro é o Cordeiro. O verso 21 do texto que nós lemos fala, tomai o Cordeiro. O verso diz, em seguida Moisés mandou chamar todos os líderes de Israel, e lhes disse, vão, escolham um cordeiro ou um cabrito, para cada família, e sacrifiquem o animal para a Páscoa. Escute, irmãos, o centro da Páscoa nunca foi um evento, ou o evento, foi o Cordeiro. Deus não disse, preparem um ambiente bonito, façam uma celebração emotiva, emocional. Deus disse, separem um cordeiro. E por quê? Porque sem cordeiro não há Páscoa.
Todo o Antigo Testamento aponta para isso. Alguém teria que morrer para que outros pudessem viver. E quando chegamos ao Novo Testamento, ao lermos o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, nós vemos o texto dizendo: eis o Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, não é mais um animal, é o próprio Filho de Deus. Escute isso. Sabe qual é o problema? O problema nos nossos dias é que muitos querem celebrar a Páscoa sem centralizar Cristo. Querem as bênçãos da Páscoa, mas sem a cruz. Querem a vitória da Páscoa, mas sem rendição. Querem vida da Páscoa, mas sem morte do próprio eu. Ou substituíram o cordeiro por símbolos. E quando o cordeiro sai do centro, o evangelho vira mera religião. Escute, meu irmão, Deus está trazendo a igreja nesses dias de volta ao centro. Eu vou falar de novo, quem sabe você conecta com a palavra. Deus está trazendo a igreja esses dias de volta ao centro. Não é sobre estruturas, não é sobre estéticas, não é sobre performance, sobre plataformas, é sobre um cordeiro. Se Cristo não for o centro da sua vida, você ainda não entendeu o que é a Páscoa. Então muitos querem celebrar a Páscoa, muitos até fazem a quarentena, sábado de aleluia, celebram a ressurreição, lamentam a sexta-feira da paixão. E na internet esses dias, irmãos, tinha dois caminhos para você vendo os vídeos na internet. Um para se emocionar, de fato recordar, e outro, irmão, para você rir ou chorar de tristeza, porque é tanta coisa triste acontecendo. Quantas igrejas, e eu acho maravilhoso, nós já fizemos aqui, sempre que pudermos vamos fazer peças, jograis, teatros, relembrando este momento, mas os excessos, é triste, a tentativa, é gente caindo da cruz, é gente tomando chicotada, e o Jesus revidando, batendo nos discípulos. Irmão, que loucura! A pessoa está representando Jesus carregando a cruz, o irmão que está dando chicotada se empolga, começa a bater de verdade, aí Jesus fica bravo e sai no braço com o soldado. Que loucura! E isto só revela um reflexo da realidade como as pessoas estão. Encenar, irmão, é fácil. O duro é quando a realidade vem diante dos nossos olhos. Pastor, onde você quer chegar? O Espírito Santo está nos falando aqui nessa noite. É muito fácil dizer: Jesus, obrigado pela tua morte, ressurreição, quando você tem que morrer. É muito fácil dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor carregou a cruz, a minha cruz, o Senhor não era no meu lugar, o Senhor apanhou por mim, quando você, por amor a Jesus, tem que apanhar às vezes. Quando às vezes você tem que engolir uns sapos. Quando a dor realmente aparece, quando a aflição vem. Quando a morte vem sobre nós, bate na nossa porta. Entenda, não é sobre estruturas, não é sobre teatro, sobre luz, câmera, ação, não é sobre estéticas, não é performance de erguer as mãos, o que é muito bom, dobrar os joelhos. A vida com Cristo
ela não termina no culto, ela começa na segunda-feira. O cordeiro vai fazer sentido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, quando eu deito a cabeça no travesseiro, quando eu tenho que enfrentar os problemas reais da vida. Escute, a Páscoa nos traz essas lições. A Páscoa tem um centro, e o centro é o Cordeiro. Se eu e você queremos viver a verdadeira Páscoa, nós precisamos voltar ao centro, e precisamos pedir: Senhor, seja o Cordeiro, seja o centro da minha vida. Em segundo lugar, a Páscoa, ela tem um sinal. E o sinal da Páscoa é o sangue. Qual é o sinal da Páscoa? Sangue. O texto diz: tomai do sangue e colocai. O texto de verso 22 de Êxodo 12 diz: deixem o sangue escorrer para uma vasilha. Tomem um feixe de ramos de hisopo e molhem-no com o sangue. Usando o hisopo, passem o sangue nos batentes laterais e no alto da porta das casas. Ninguém saia de casa até o amanhecer. Escute, irmãos, não bastava o cordeiro morrer, o sangue precisava ser aplicado. Guarde isso, que isso aqui é muito poderoso. Não bastava o cordeiro morrer, o sangue precisava ser aplicado. Aonde, pastor? Nas portas, dos umbrais das casas. Escute, o livramento não estava no cordeiro morto apenas, mas no sangue visível nas portas. Onde não havia sangue, havia morte. E aqui está uma grande verdade: não basta Jesus ter morrido, é necessário que eu e você respondamos à morte dele. Muitas pessoas sabem muito sobre Jesus, são praticamente teólogos, arminianos, calvinistas, ou outras linhas teológicas, sabe tudo sobre Jesus. Mas sabe qual é o problema da igreja nos últimos dias? É saber muito de Jesus e do seu sangue, mas não aplicar o sangue nos umbrais. Frequentam a igreja, conhecem os textos, têm a linguagem, têm o trejeito, tem os clichês, mas nunca houve arrependimento verdadeiro. Não houve rendição real, transformação de vida. Pastor, como você sabe? É simples. Quando eu olho para a igreja, quando eu atendo a igreja, quando eu ouço vocês, quando eu convivo, a dificuldade de perdoar no coração, a dificuldade de recomeçar, a dificuldade de crer. Falar que crê é uma coisa, praticar a crença é outra coisa. A dificuldade de render o coração, render a Deus as vontades. A dificuldade de abandonar o pecado. E quando não há arrependimento, não há rendição, não há transformação, escute, lamento de dizer, você não aplica o sangue de Jesus. Você conhece Jesus, você crê nele, você até aceitou ele, enquanto na verdade é ele que te aceita. Mas você aceitou ele, você tem até uma carteirinha, você tem todos os traços de alguém que de fato é de Cristo, mas você não aplica o sangue. Quando o anjo da morte passou, a casa que tinha o sangue aplicado tinha vida, mas a casa onde não tinha sangue, morte era a realidade. Escute, meu irmão, é tempo de nós aplicarmos o sangue. A Bíblia fala, e o sangue de Jesus
nos purifica de todo pecado. Nós não damos conta, nós não somos capazes, só através do sangue de Jesus. Então aplica o sangue. A Bíblia fala que o Senhor deixa claro, quando Ele nos perdoa, assim como o Oriente está longe do Ocidente, eu não me lembro mais dos seus pecados, eu afasto de ti os teus pecados. Deus não fica lembrando você do que você fez de errado. Quem faz isso é o diabo. É tempo de nós aprendermos a aplicar o sangue e deixar os resultados com Deus. Deixar Deus trabalhar, deixar Deus operar, porque uma igreja que celebra a Páscoa precisa ter uma marca. E sabe qual é esta marca? O sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que está evidente nas nossas práticas. Não adianta, meu irmão, pegar o olhinho ungido, ungir parede, ungir janela, ungir porta, pegar o sangue de um cordeiro, de um animal, borrifar na tua casa e dizer: agora estou protegido. Se você continua mentindo, fornicando, pecando, fazendo tudo errado, as portas espirituais da maldade estão abertas na tua vida, na tua casa. Não adianta nós queremos tornar místico aquilo que é prática do reino. Aplicar o sangue é tomar atitudes reais, que geram transformação na minha vida, na sua vida. É aplicar o sangue em cada decisão, em cada escolha, em cada comportamento, em cada desafio. Escute isso, meu irmão. O sangue não é um símbolo decorativo. O sangue é a marca espiritual. O inferno reconhece quem está debaixo do sangue. O juízo não toca quem está debaixo do sangue. A Bíblia fala: aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. A pergunta não é se você conhece a cruz, mas se a cruz já marcou a sua vida. Se ela já fez uma cicatriz da circuncisão espiritual dentro do teu coração, se ela marcou você, então você está com o sinal do sangue do Cordeiro, e as tuas práticas, as tuas atitudes serão evidenciadas por alguém que foi marcado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Em terceiro lugar, uma lição clara da Páscoa, que sem cruz não há Páscoa, é que a Páscoa tem um propósito. Qual é o propósito da Páscoa? Fala forte, qual é o propósito da Páscoa? Libertação das correntes. Saíram da terra do Egito. O verso 51 diz: naquele mesmo dia o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. Escute, meu irmão, a Páscoa não era apenas sobre proteção, era uma transição. Deus não livrou Israel para eles ficarem no Egito mais confortáveis. Ele os tirou de lá. Páscoa não é só escapar da morte. Ufa, estou livre da morte. Páscoa é sair definitivamente de uma vida de escravidão. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje? Cristãos que celebram a Páscoa dizendo: graças a Deus eu não vou para o inferno. Ai, parabéns, que bom, você escapou da morte. Não é sobre isso, ainda que isso é maravilhoso. É sobre sair de um lugar que te aprisionava no pecado, em atitudes, em condutas que te escravizam.
Nós precisamos transcender, irmãos, sair deste lugar dizendo: graças a Deus, a morte não vai me pegar, porque agora eu estou em Jesus, eu vou para o céu. Não, que você possa dizer: Senhor, obrigado, porque antes eu bebia, eu não bebo mais. Antes eu fumava droga, eu não fumo mais. Antes eu roubava, eu não roubo mais. Antes eu mentia, eu não minto mais. Antes eu fornicava, eu não fornico mais. Eu adulterava, eu não adultero mais, porque a minha vida foi transformada. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Eu me torno a carta viva de Cristo, renunciando a atitudes que envergonhavam o nome do Senhor, agora honram o nome do Senhor. A Páscoa é sobre uma transição de uma vida escrava para uma vida de liberdade. Pastor, eu não consigo ficar sem a droga, eu não consigo ficar sem isso, eu não consigo ficar sem aquilo, eu não aguento, eu não... E quando você vence em Cristo, você vê que você é livre. E aí você pode dizer como Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu estou livre, em Cristo tenho o controle das minhas ações. Manifesto o fruto do Espírito, que dentro dele tem 9 características. 9 características, um fruto: paz, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e entre tantos outros que somam os 9. Escute, irmãos, tem gente que quer o sangue, mas não quer sair do Egito. Escute, porque Deus falou forte comigo hoje, meu irmão. E se a primeira pessoa, tem alguém que foi confrontado com essa palavra, se chama eu. Tem gente que quer o sangue, mas não quer sair do Egito. Ele quer que Deus livre ele da morte, para que ele continue morando no Egito. Mas ele quer continuar no pecado. Ele não quer o perdão que redime a vida dele para uma nova vida. Ele quer perdão todos os dias para ele continuar pecando. Ele quer libertação, mas ele quer manter as mesmas práticas, as mesmas amizades, os mesmos lugares, as mesmas conversas, os mesmos pensamentos, atitudes, os mesmos desejos. Quer Deus, mas não rompe com o passado. Está sempre lembrando do passado. O passado. Irmão, se Deus nos perdoa e não nos lembra mais do passado, por que eu e você vamos ficar lembrando? Esqueça, irmão. Paulo disse: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Apocalipse 21 diz: eis que faço novas todas as coisas. Deus tem nova vida para mim e para você, irmão. Todos os dias, mas é uma decisão para viver a Páscoa. Verdadeiramente viver a Páscoa, porque se não for assim, irmão, isso não é Páscoa, isto é ilusão espiritual. Deus não está só te livrando, Ele está te chamando para sair deste lugar, deste ciclo vicioso, dessa mentalidade cauterizada. Ele quer te dar uma nova mente, uma nova visão, uma nova perspectiva, porque em Cristo tudo se faz novo. Então, se eu quero celebrar Páscoa, eu preciso de fato viver uma libertação. E eu quero dizer para você, você não está aqui à toa. Cada culto é uma grande oportunidade, todo culto é um grande culto para Deus falar conosco. Você está aqui porque esta noite Deus vai trazer libertação sobre a tua vida. Eu vejo pela fé cadeias espirituais sendo quebradas aqui nessa noite, que aprisionam almas, mentes, cauterizando pensamentos mundanos dentro de você, resgatando você para a essência do Evangelho, para o lugar da graça, da misericórdia,
da bondade, de fazer aos outros aquilo que você quer que façam com você mesmo. Uma outra lição da Páscoa é entender que quem foi liberto por Cristo não negocia mais com aquilo que o escraviza. Fala comigo, quem foi liberto por Cristo não negocia com aquilo que o escravizava. Irmão, se algo te escravizava e você foi liberto pela Páscoa de Cristo na tua vida, você não negocia mais com isso. Você não permite mais isso na sua vida. Você rompe com tudo aquilo que faz você voltar ao mesmo lugar, ao mesmo processo de escravidão do pecado. Em Cristo nós somos livres. Cada vez que você deseja o Egito, não é mais só o Egito, você está colocando Cristo de novo naquela cruz. Você crucifica Ele mais uma vez. Em quarto lugar, a Páscoa, ela tem uma mensagem. Qual é a mensagem da Páscoa? Fala comigo, vida ou morte? Diga mais forte, vida ou morte? Nós lemos o texto, o Senhor passará, o verso 23, pois o Senhor passará pela terra para ferir mortalmente os egípcios, mas quando ele vir o sangue nas laterais e no alto da porta, passará por sobre aquela casa e não permitirá que o anjo da morte entre em suas casas para matar vocês. Escute, meu irmão, naquela noite não existia meio termo. Não existia meio termo. Ou havia sangue, ou havia morte. Não existia assim, eu quase obedeci, quase que eu criei, quase que eu apliquei o sangue, mas aí não deu tempo. Não deu tempo. Não tinha isso, meu irmão. Ou era vida, ou era morte. Esta é a parte que o evangelho moderno dos dias de hoje pula. Tenta evitar. Deus é amor, irmãos, mas Deus também é justiça. É justo. A cruz não é só prova de amor, ela também é prova de juízo. Porque aquele lugar era para você, era para mim, era para nós, era um lugar de juízo. Porque alguém tinha que morrer. Alguém tinha que pagar o preço e tinha que morrer. Sabe, hoje tem muita gente que está assim, eu quase que orei, pastor, quase que eu criei no milagre, quase que eu obedeci, pastor, eu obedeci, mas mais ou menos assim, sabe, eu obedeci 3 dias, desobedeci mais 3, eu estou andando com Deus, mas mais ou menos, vai nessa, meu irmão. Jesus já foi para a cruz e subiu, ele vai voltar e vai ter um novo juízo, e aí alguns vão ficar e outros vão subir. Você acha que não tem mais juízo? Não, pastor, fui salvo pela graça. Sim, mas transforme a graça em libertinagem para você ver o que vai acontecer com você. E isso não é ameaça, isso é a palavra. Nós não podemos pregar o evangelho de flores. O evangelho é cruz, irmãos. O que nós estamos pensando? O evangelho é cruz. Não, o texto não diz, quem quiser me seguir, pegue a sua buquê de rosas e vem me seguir. É isso que diz o texto? O texto diz, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e vem e me siga. Você está procurando um evangelho confortável aonde? Cuidado, porque o evangelho confortável, larga é a porta. Vai ter tudo o que você quer, tudo que você gosta e tudo que não te confronta e tudo que deixa você confortável. E você vai bem confortável parar no inferno. Pastor, isso é muito duro. Não, irmão, não é duro, é o evangelho. O evangelho é isso. Escute, a mensagem da cruz
continua sendo a mesma. Você decide hoje onde vai passar a sua eternidade. Neutralidade espiritual é ilusão. Escute, não decidir já é uma decisão. Eu não sei o que eu quero, pastor. Se prepare, porque a Bíblia diz em João: quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, e já está condenado. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem já está condenado. Não tem a vida e já está condenado. Você decide: não quero. E não é só sobre aceitar a Cristo, ou Cristo te aceitar, mas é sobre uma vida de transformação, de mudança. E em último lugar, a Páscoa tem um memorial. Uma vida que se lembra. Este dia vos será por memorial. Verso 14, capítulo 12 diz: este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Escute, irmão, Deus sabia que o maior perigo não seria apenas o Egito, mas seria a amnésia do povo, o esquecimento do povo. Por isso que ele instrui e ele instituiu o memorial. Hoje não sacrificamos cordeiros. Sabe o que nós fazemos como igreja todo mês, minimamente? Nós celebramos a ceia, que domingo que vem inclusive está aí. Por quê? O cordeiro foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então eu como do pão, eu bebo do cálice, fazendo um memorial à Páscoa, à ressurreição, a morte e a vida de Cristo. Por quê, pastor? Porque o cordeiro já foi entregue. Mas tem gente achando que ele tem que continuar matando o cordeiro, que ele tem que ficar pegando sangue e passando nos umbrais da casa. Não, meu irmão, não é o cordeiro que você mata. O cordeiro santo já foi morto. Sabe qual é o cordeiro que tem que morrer agora? É você. Você. Fala para o seu irmão: é você. Fala para ele assim: sabe qual é o umbral? Qual é a porta que tem que passar o sangue? Fala para ele: é na sua cabeça. Fala para ele: é no teu coração duro de pedra. Pode falar para ele sem medo. Fala assim: é no teu coração duro de pedra. Misericórdia. Não teve ninguém com ousadia para falar: meu coração é de carne, é de Jesus. Repreende o irmão aí e fala assim: não, meu coração é de Jesus, irmão. Não é de pedra, não. Queridos, tem gente querendo matar os outros. Tem gente querendo crucificar os outros. Mas não precisa mais, irmão. Quem tem que crucificar é você mesmo. A minha carne, o meu eu, as minhas vontades, as minhas vaidades, o meu orgulho, os meus ódios, as minhas iras, as minhas raivas, os meus acessos. Eu tenho que pôr tudo isso lá, na morte de Jesus na cruz. E dizer: Senhor, faz um novo homem nascer aqui, uma nova mulher nascer aqui, um novo ser humano nascer aqui. Me dá uma nova vida verdadeira, transformada. Chega de viver um evangelho barato, medíocre, que não muda. 10 anos de crente, 15 anos de igreja. E daí, irmão? Pastor, eu tenho 20 anos de casa da bênção. Se você não tem uma vida transformada, eu tenho vergonha de você, e Jesus também. 20 anos de casa da bênção, problema seu, não muda nada. Eu quero ver o teu caráter. Eu quero ver se você se arrependeu.
Eu quero ver se você parou de mentir, parou de enganar, parou de roubar, parou de fazer coisa errada, de pecar. Aí sim, você pode falar: tenho 15 anos que eu ando com Jesus. Não que eu sou da ICB. Eu tenho 20 anos que eu sou da ICB. Aí eu com o pastor falei: 20 anos que não se arrepende. 20 anos que não muda de vida. Vem ouvir a palavra, canta, participa do culto, mas continua com a mesma vida velha. Meu irmão, se você quer Páscoa, saia daqui hoje carregando a tua cruz. Você quer Páscoa de verdade? Para de comer chocolate, não que vai ser pecado, mas tira um propósito com Deus, vai fazer um jejum, vai sacrificar, vai buscar, vai levantar o altar do Senhor na tua casa, na tua vida. Vai buscar o Espírito Santo e você vai ver que o problema não é Ciclano, não é Beltrano, não é a igreja, não é o pastor, é você que não muda, que não toma postura, que não se posiciona, que não sai do lugar. É tempo de posicionamento, irmão. Chega de ficar tornando a Páscoa mística. Sai ano e entra ano, a gente canta, a gente adora, a gente lê a Bíblia, a gente faz teatro, faz um monte de coisa, e parece que a nossa vida é um teatro, igual o teatro que acontece na igreja. Parece que a nossa vida é um teatro. Mas não, irmão, se tem alguém nessa igreja que ainda crê no poder do Evangelho, então hoje você vai dizer: Senhor, muda a minha vida, muda a minha mente, muda o meu coração. Eu não quero estar feliz com a minha carne, eu quero estar angustiado com ela. Eu quero estar revoltado com a minha carne. Eu quero estar, brigando com ela. Eu não quero estar confortável com a minha carne. Eu quero mudança. Mudança. Ai, pastor, não é fácil mudar, irmão. Fácil é pecar, né, irmãos? Fácil é fazer besteira. Aí que é fácil. Escute a palavra de Deus para mim e para você. O problema, irmãos, não é saber que Cristo morreu na cruz, não é tomar cálice de ceia e comer pão. O problema é você esquecer o que Ele fez, esquecer da onde Deus te tirou, esquecer que o preço foi pago, esquecer que quem você era. Quando nós esquecemos, meus irmãos, acontece algo muito grave. Nós voltamos à velha vida. Quando você esquece da onde Jesus tirou você, tua casa, tua família, te libertou, quando você esquece, você volta a viver a vida de escravidão. A cruz não pode ser um evento anual. Tem que ser uma consciência diária, irmãos. Quem se lembra da cruz vive diferente todos os dias. Todos os dias ele vai dizer: Senhor, eu não posso ser ingrato com o que o Senhor fez naquela cruz. Eu não posso ser indiferente com o que o Senhor fez naquela cruz. Eu não posso, Senhor, desprezar o que o Senhor fez naquela cruz. Nenhum sofrimento na minha vida ou nesta vida se compara ao que o Senhor passou naquela cruz. A Páscoa não é uma tradição, meus irmãos, é uma revelação. E ela aponta para um cordeiro que tem nome, o nome dele é Jesus. Ela aponta para um sinal, o sangue que deve ser aplicado na nossa vida. Ela aponta para uma libertação que é real. Ela aponta para uma decisão que é urgente, não é para ontem, é para já. E ela traz uma memória diária constante, dizendo: eu não posso esquecer o que Jesus fez, eu não posso esquecer da onde eu saí, da onde Jesus me tirou. Eu preciso perdoar porque eu fui perdoado, eu preciso amar porque eu fui amado, eu preciso viver uma nova vida. Hoje, irmãos, existe dois tipos de pessoas, e elas estão aqui, nós estamos aqui. São aqueles que estão debaixo do sangue e os que ainda não estão. E a pergunta não é emocional, não é teatral, irmãos, ela é espiritual. Escute: se o juízo que passou naquele dia e vai passar quando Cristo voltar, pela porta da sua casa, o que ia acontecer, meu irmão, hoje? O juízo ia parar na porta da sua casa ou ele ia passar direto? Se o anjo da morte passasse hoje
na porta da nossa casa, ele ia parar ou ele ia passar direto? Sem o Cordeiro não há sangue, sem sangue não há livramento, sem cruz, irmão, não tem Páscoa. A minha oração é que dos anjos da morte desta vida, mediante as aflições dessa vida, nós não vamos ser ilesos como bolha de problemas, mas as desgraças, aos pecados, aos problemas, as mortes desta vida, se assim eu posso colocar no plural, passarem pela nossa casa, que elas possam ver o sangue do Cordeiro lá, que elas possam ver o sangue do Cordeiro em nós. Mas se o anjo da morte passar e parar, é sinal que nós estamos sabendo muito de Cristo, mas aplicando zero do sangue dele na nossa vida. Meus irmãos, é tempo de nós, de fato, aplicarmos e vivermos o sangue do Cordeiro. Fala comigo, eu quero esta Páscoa, Jesus. Só aquele que quer de verdade. Se você não quer, não precisa falar, não precisa falar alto, não precisa. Se você não quer, só fica quieto. Mas se você quer, fala, eu quero essa Páscoa, Jesus. Diga assim, liberta-me de mim mesmo, Jesus. Eu quero essa Páscoa. Eu quero esta vida abundante do Senhor. Você pode aplaudir bem forte, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aí onde você está, ainda sentado, eu quero pedir para a nossa equipe entregar algo para vocês. O Senhor colocou no meu coração para fazermos algo aqui nessa noite. Pode entregar, por favor. Algo simbólico. É que nós vamos fazer como igreja. E nós vamos orar nesta direção. Você vai receber uma simples e muito singela, muito humilde, uma cruz, pequena cruz, de palitinhos. Até porque a cruz de Cristo, ela foi muito simples, nada extraordinário. Cruz é lugar de coisa bonita, cruz é lugar de algo de entrega, de pecado, porque a Bíblia falava assim, ó, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo foi maldição no nosso lugar. Você vai receber essa cruz e você vai fazer o seguinte: a equipe está entregando para você uma caneta, por fileira, você vai escrever de um lado da cruz. Dá uma para mim aqui rapidamente, aqui, depois vocês me devolvem, depois vocês pegam outra, por favor. Olhe para cá. No lado da cruz horizontal, você vai escrever o seu nome de preto. Nada contra a cor preta nem a vermelha, nada disso, tá? Só o vermelho que a gente vai usar simbolicamente como Cristo, mas é uma cor que a gente achou, nada mais. Podia ser azul, verde. Você vai escrever o seu nome na parte horizontal, o seu nome. E na parte vertical, de vermelho, você vai escrever o nome de Jesus. Quem entendeu, fala amém? Na parte horizontal, o seu nome, e na vertical, de Jesus. No seu nome, na caneta preta, e o nome de Jesus com a caneta vermelha. O pessoal está entregando aqui as canetas, duas por fileira. Então seja rápido, escreva o seu nome, por favor, e passa para o seu irmão, que cada fileira vai ter um conjunto de canetas. Me ajudem nesse processo para a gente ser bem objetivo. Você vai escrever o seu nome na horizontal e o nome de Jesus em vermelho na vertical. Pode começar a fazer, quem já não fez, pode fazer. A cruz é sua, viu? Ó, aqui na frente não tem caneta ainda. Por fileira, a equipe está entregando, está trazendo, tá? Uma caneta vermelha, uma preta, e você escreve e passa para o irmão do lado. Escreve e passa para o irmão do lado. E depois devolve a caneta para a equipe, para que eles possam guardar as canetas. Escreveu? Toda fileira tem uma caneta aí? Tem alguém faltando caneta na fileira? Tem uma fileira, levanta a mão onde está faltando caneta na fileira.
pessoal ver da equipe e levar para vocês. Uma vermelha e uma preta, uma vermelha e uma preta. Uma por fileira. Para deixar mais rápido o processo. O pessoal está levando já para vocês. Levanta a mão mais uma vez para o pessoal ver. Caneta vermelha, caneta preta. Pessoal aqui, ó, terceira fileira do meio. Segunda, terceira fileira da frente. Isso, por favor. Aleluia. Isso. Alguém ficou sem cruz? Você não pode sair daqui sem a sua cruz hoje, viu, irmão? Tem que levar a sua cruz. Alguém ficou sem cruz? Levanta a mão. Geraldo está sem cruz? Geraldo. Cadê sua cruz, Geraldo? A equipe está correndo, gente. Tenha paciência, eles estão fazendo o melhor deles. Isso. Glória a Deus. Todos escreveram? Empresta para mim aqui, ou quem já escreveu, rapidinho para me escrever o meu também. Aqui. Preta, uma preta agora. Pode guardar lá, depois devolve para a equipe. Tem gente que escreveu o nome, sobrenome, RG, CPF. Não é não, irmão, é só o nome, tá? Não vai mudar nada não, é um ato profético, simbólico. Alguém não escreveu ainda? Alguém precisa de cruz? Todos pegaram? Devolvam as canetas para a equipe, tá? Quem tiver canetinha aí, devolve para a equipe. Fique de pé no seu lugar, por favor, você que já escreveu. Vire a cruz para você, olhe para ela, a parte que está o seu nome. A parte que está o seu nome. Escute isso. A parte que está o seu nome representa a sua humanidade, a sua história, a sua vontade, o seu eu. Vira a parte de Cristo. A parte de Cristo, a vertical, representa o governo, a redenção, a nova vida. Escute isso. Quando o seu nome cruza com o nome de Jesus, sua história deixa de ser conduzida por você. E ela passa a ser redimida por Cristo. Talvez você tenha vivido ultimamente a sua vida 100% na horizontal. É você que governa, é você que decide, é você que faz tudo, você não consulta Deus, é tudo você, é o seu eu, as suas razões, as suas conclusões, as suas percepções. Mas hoje Deus está te chamando para viver uma vida vertical. Segure a sua cruz. Fala assim comigo: Jesus, hoje, pela tua graça, pela tua força, eu entrego o governo da minha vida. Eu entrego o governo da minha casa. Eu entrego o meu eu, a minha carne, as vontades humanas, as vontades mundanas. Minha vida, Senhor, pertence a Ti. Diga: eu estou debaixo da cruz. A minha vida é Tua. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Diga: Senhor Jesus, que essa pequena cruz seja uma lembrança, um memorial
que Páscoa é tomar a minha cruz, negar a mim mesmo, permitir o seu governo e te seguir até a tua volta. Diga: Senhor Jesus, eu levanto esse memorial com as minhas mãos, mas ele está sendo levantado dentro do meu coração, porque eu creio que só o Senhor pode fazer aquilo que eu tanto desejo, aquilo que eu desejo viver de maravilhoso, de extraordinário na tua presença. Só o Senhor pode fazer. Pai, eu me rendo. Diga: eu me rendo, eu me entrego. Tu és o Senhor. Diga: governa, Senhor, a minha vida, a minha casa, a minha família, as minhas decisões. O meu caminho é teu, a minha vida é tua. Eu sou teu para todos sempre. Amém, amém e amém, e amém, e amém. Aleluia, aleluia. Se você quiser aplaudir, pode aplaudir Jesus. Ele é digno, Ele é Senhor, Ele é a Páscoa, Ele é a morte e a ressurreição. Que você guarde essa pequena cruz tão simples, tão simples. Guarde ela como memorial. Toda vez que você pensar em desistir, toda vez que as coisas ficarem difíceis, toda vez que você achar que você é o bom, que você sabe tudo, que você resolve tudo, que você olhe para a cruz. Eu tenho essa aqui agora, mas quem já foi na minha sala sabe que junto com as minhas canetas tem uma cruz. Não é misticismo nem religiosidade. A cruz está vazia lá também. É para que eu olhe para ela e ela seja uma bússola para a minha vida. Toda vez que o negócio fica difícil, irmão, eu olho para aquela cruz e eu falo: ah, Jesus, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe. E eu me alimento, eu me renovo ao olhar para aquela cruz. Toda vez que as coisas vão muito bem, eu olho para aquela cruz e eu falo: ah, se não fosse o Senhor nessa cruz, eu não estaria dando risada agora com essas conquistas, com esse momento maravilhoso. E é assim que ela vira uma bússola na minha vida, lembrando que eu sou apenas horizontal, mas em Cristo eu me torno vertical. Eu entendo a graça, eu entendo a morte e ressurreição de Cristo. Que nós sejamos esta igreja, a igreja da cruz. Fala para o seu irmão: você é a igreja da cruz. Aleluia. Eu não posso fazer a última oração sem dar a você que está aqui, eu não sei a sua condição, este momento, a oportunidade de orar com você. Se você está afastado, talvez ficou até chateado com a igreja, ou você ainda não entregou a vida para Jesus, ou você já entregou e você, como eu disse, se chateou, e você fala: pastor, eu quero viver esta Páscoa, eu quero entregar minha vida para Jesus. Este é um bom momento, eu quero voltar para Jesus. Se você crê neste amor, que não é sobre CNPJ nem placa de igreja, é sobre fé, é sobre graça, é sobre bondade, eu quero orar por você. Se tem alguém aqui sem nenhum constrangimento, erga a sua mão. Eu quero orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero me reconciliar com o amor de Deus, eu quero reconectar com a minha fé publicamente. Se você quer e deseja, levante a sua mão, que eu quero orar por você agora, em nome de Jesus, sem nenhum constrangimento, porque aquele que reconhece o Senhor publicamente aqui na terra, o Senhor também o reconhecerá na eternidade. Aleluia. Os que também estão na transmissão, a mesma coisa. Se você está ouvindo o chamado, deixe o Senhor te encontrar e seja encontrado por Ele. Aleluia. A Bíblia fala: ao ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Alguém sem nenhum constrangimento, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu não posso te obrigar, jamais faria isso, nem o Espírito Santo. Mas se o teu coração queima, você sente Deus te chamando, não resista à voz do Espírito Santo.
Fala para Jesus: Jesus, eu quero voltar para esta caminhada de fé, eu quero me entregar ao Senhor. Aleluia. Pergunto pela última vez a alguém: se você quer, faça isso agora. Este é o momento, esta é a oportunidade, esta é a hora da tua vida, da tua caminhada. Nós somos a igreja da cruz, a igreja do evangelho genuíno. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. A palavra foi liberada, a decisão está nas suas mãos. E você que já é batizado, você que já está caminhando com o Senhor, lembre-se disso. Você tem que carregar a sua cruz, irmão. Para de reclamar dos teus problemas, para de reclamar da vida, se posiciona, muda a semente que você está lançando, e você vai viver uma colheita extraordinária, e você vai ter a verdadeira Páscoa do Senhor. Aleluia. Erga suas mãos, vamos orar ao Senhor nesta noite. Aleluia. Paizinho querido, eu te agradeço por esta noite, pela tua santa palavra liberada aos nossos corações. Pai, que nós possamos viver a verdadeira Páscoa, que nós possamos viver a verdadeira Páscoa, que a nossa vida não seja uma vida religiosa ou de religiosidade, de práticas mundanas misturadas com práticas do teu reino. É impossível, porque a tua palavra diz que as trevas não têm compromisso com a luz, e nem a luz com as trevas. Pai, nós queremos viver esta vida e queremos celebrar a Páscoa todos os dias. Libertação, o teu sangue que nos limpa do pecado, memorial todos os dias, vida transformada em ti, porque é por ti que vivemos, é para ti que nós caminhamos, e é um dia contigo que nós iremos nos encontrar. Ó Senhor, nós te damos graça, nós te damos graça, nós te bendizemos e nós te exaltamos. Antes de nós terminarmos, a capela ou com a base, eu quero que você erga suas mãos e diga comigo assim, ó: por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, que seja uma verdade, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Só os homens agora. Te agradeço, as mulheres. Te agradeço, os homens. Te agradeço, meu Senhor. As mulheres. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar. Todos juntos. Isso. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar. O quê? Por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Aleluia! Glória a Deus. Pai, nós te bendizemos.
que ao voltarmos para casa nessa noite, o verdadeiro significado da Páscoa continue falando ardentemente em nossos corações, ministrando em nossos pensamentos, e que possamos sair daqui hoje, não apenas simbolicamente, mas profeticamente, e com uma decisão real, de definitivamente tomarmos a nossa cruz, e caminharmos contigo, rendido aos teus pés. Somos a igreja da cruz, que ama a mensagem da cruz. Pai, assim eu oro, assim eu abençoo os meus irmãos. Que o Senhor, meu irmão, te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a tua vida, a tua casa e família, hoje e para sempre. Quem crê e recebe, diga amém, e amém, e amém. Feliz Páscoa, igreja. Vamos aplaudir o Senhor. Que Deus te abençoe. Dá um abraço no seu irmão, na sua irmã. Eu te amo em Jesus. ICB, vai na paz. Graça e paz, família ICB. Acabamos de chegar. Os jovens estão avisando que sexta-feira celebração. E nós entendemos que a Páscoa não é sobre chocolate, não é sobre as tradições do coelho, é sobre a ressurreição. É sobre a nova oportunidade que Deus nos dá de ser amado, ser perdoado. É a nova oportunidade que nós temos de viver, de respirar. Porque através do amor e da sua entrega, hoje nós temos vida e hoje nós somos libertos. Quarta-feira agora nós temos o nosso culto, quinta-feira o nosso GC e no próximo domingo é a nossa Santa Ceia às 8h30 da manhã. Nós te esperamos aqui para celebrar com a gente. Até lá!